Fala pessoal da Twitch, tudo certo? Estamos aqui na live de quinta com o Jorge. Tudo certo, Jorge? Tudo certo? Tudo bem, turma? Boa É, noite. Olha, a Jéssica já tá aqui no chat, já mandou e aí pessoal. Jéssica. Jéssica acabou de fazer uma live também, Sim, sim, pessoal. Eu lá pelo acabei não jornal. Já conseguindo saiu da ver. dela e veio pra cá. Eu acabei não conseguindo ver porque tava no meio da aula, mas depois eu vou ver a reprise. A Jéssica já fez uma live, Sim, pessoal. fica disponível lá no YouTube também. Quem quiser ver também a live da Jéssica, é só entrar no YouTube Léo Talks, que vai aparecer lá, ou no Spotify. E hoje eu vou conversar aqui com o Jorge sobre o blog que ele tem, que é o Psique Anime. Antes de tudo, Jorge, como você começou a gostar de anime? De onde veio seu interesse pela cultura japonesa? Nossa, isso daí é bem antigo, viu? Eu acho que começou mais, na verdade, muita influência do meu pai. Ah, que Por legal. incrível que pareça, ele gostava bastante de HQ, de animes, até mangá, né? Aham. E ele sempre incentivou, ele sempre comprava aquelas fitas cassetes antigas, sabe? Do Ultraman, Oh, que legal. Não lembro se você lembra daquele anime do Street Fighter, Victory 2. Putz, não. É Essa... um do Street Fighter bem antigão, assim. Pra você ter uma ideia, tinha fita cassete que você comprava na farmácia, cara. Na época tinha na farmácia pra vender essas coisas. Nossa. E aí. Loucura total. Aí, a partir desses animes, eu fui vendo, nossa, gostei. Um dos primeiros também foi o Dragon Ball, que passava lá no Cartoon, antigão também. Aí, teve uma época que eu fiquei um pouquinho sem ver anime, pra falar a verdade. Passou uma fase mais até uns 12 anos. Aí, depois isso acabou retornando. E o mangá do Lobo Solitário. Aí, voltei a me apaixonar totalmente, né? Então, desde lá, é o que eu digo. Você começa a ver é um anime pra você ver, pra você viciar totalmente, porque não tem como. As histórias são muito envolventes, né? Sim. Então, desde pequenininho eu me lembro vendo anime, lendo mangá do Yu Yu Hakusho, naquelas boas épocas, né? Aham. A Jéssica até mandou assim, VHS não é do tempo do Léo. Ó, mais ou menos, porque eu sou de 2000. Eu lembro até de um VHS que eu tinha era Caramba, mas do Pokémon 2000. Porque aqui no Brasil também tem isso, né? As coisas ficam mais velhas, só que no resto do mundo, o VHS pro pessoal de 2000 deve ser tipo, coisa de velho, mas a gente tipo ainda pegou a época. Então eu tinha Pokémon 2000 lá, tinha bastante coisa assim. E que legal, nossa, seu pai, ele ainda acompanha anime, mangá, essas coisas? mais mangá, anime nem tanto. Às Ah, vezes ele vê um mangá ou outro. É que ele é bem ligado, na verdade, à cultura japonesa, né? tem algum Então, parte motivo muito. dele ser ligado à cultura Ah, japonesa? inspiração por artes marciais também. Os dois Ah, são artistas marciais, aí tem aquela coisa do Bruce Lee, de samurai. sim. Então, tá muito ligado a isso também. Que legal. Eu O Japão já vem com tem. toda essa. O Japão tem muito isso, né? E tem até os mangás mais antigos, tipo Hajime no Ippo, que tem essa história, né? Sim. Da arte marcial junto com o mangá. Que eu acho sensacional. Apesar de ser muito grande, né? Eles têm lá no Japão, acho que é Josei, eu não lembro direito a categoria de mangá, mas que é voltado a essa parte mais histórica do Japão, mais aos samurais. É uma categoria específica. Ah, sim, eu não sabia disso. Então, lá tá muito atrelado. A Erika mandou, sou fã do Jorge. É... Erika, E você tem uma preferência sou por fã anime, dessas meninas mangá? também. É, Você diz entre anime ou mangá? você tem uma preferência? Você gosta mais de um do que o outro? Nossa, olha, difícil. Depende muito da época ou do anime. É, eu acho que atualmente mais anime. Eu não paro para ler tanto mangá. Até porque hoje ficou meio caro, né? Se você tem uma coleção de mangá aí, você tem que ter um bom investimento, né?
E ler pela internet, assim, eu não curto muito. São poucos que eu acompanho. Eu acompanho mais o One Punch Man, que eu acho que esse, se você não viu o mangá, você tem que ver, porque é um dos mangás mais bem desenhados que eu já vi na minha vida. É incrível a quantidade de detalhes que o autor coloca, né? Então, mas E o One Punch Man você tá falando. É porque tem duas versões, né? Tem uma que é muito mal feita também. que o One Punch Man ele surgiu do Webtoon, né? Na verdade, que é o One, que é o pseudônimo do autor, né? E ele começou, ele não desenha nada, pra falar a verdade, né? Ele desenha muito pouco. Ele melhorou com o tempo, mas ele ainda é um amador. Só que Sim. esse autor gostou, é que agora me fugiu o nome do autor, mas ele gostou tanto do mangá, da história, que ele mesmo resolveu readaptar ela. Só que ele readapta com os traços Muito monstruoso melhores, aquilo. né? Acho que hoje eu acho que é um dos melhores. Então esses mangás mais específicos assim eu ainda leio, mas na maioria eu vejo anime mesmo. E, Prefiro estar vendo o audiovisual ali. ah, sim. E o One Punch Man, ele é entregue de graça, né? Eu tinha visto alguma coisa assim. Que Sim, é algo bem legal, né? Porque normalmente a gente. É muito difícil encontrar algo que não seja pirata, assim, na internet de mangá. Eu vi até você falando algumas coisas é, sobre streaming, né? Também, essa parte. sim. Tem toda essa polêmica hoje, né? É que o do One Punch Man, se eu não me engano, ele tá disponível gratuito, mas a versão Webtoon. Eu Hum, acho que a versão, porque a outra versão sai por revista, pela Sony, se eu não me engano. Mas eles disponibilizam o Webtoon de graça, porque o Webtoon, na verdade, é uma plataforma, né? É uma plataforma que as pessoas jogam ali a sua história e totalmente grátis, vai de acordo com o patrocínio. Esse autor tem o site que ele disponibiliza lá para você estar lendo. Então isso realmente é uma coisa bacana, né? É novo, né? E o sim. pessoal, é isso que eu estou falando. Hoje, o acesso a essas coisas aqui no Brasil fica muito caro, né? Se você pensar lá fora, a gente até tem lá, eles têm até mais acesso, não só pela questão monetária, mas tudo que envolve, né? A produção, o marketing. Aqui tem muita questão pirata ainda. Então, é muito difícil você falar que você vai consumir uma plataforma de stream por mês, né? Que você vai pagar ali por mês, ou comprar um mangá por mês, se você tem tudo isso disponível na internet de graça. É Sim. muito. É diferente. Aqui é totalmente diferente. É difícil, né? Porque você vai ver, tipo, tem muito jovem que vê anime. E o jovem não tem também o dinheiro suficiente pra pagar isso e Sim. vai acabar até perdendo o interesse, às vezes, em assistir um anime ou ler um mangá. Nossa, eu nem sei mais quanto que tá o preço do mangá. Mas quando eu comprava era tipo R$10,90 e eu tinha que escolher, sabe? Tipo, qual mangá eu vou comprar no mês. Aham, E é algo sim. muito Não, difícil. hoje chega a uns de 12 a 17 Nossa, é por aí. absurdo. Eu vi, tem umas edições especiais até, tipo de Akira, de outros mangás mais famosinhos, né? Que, meu, chega a quase R$ 100 um box lá, né? Então é um investimento, né? Depende. Depende da pessoa. Às vezes é colecionador, aí você entende. Eu tenho um Sim. amigo que ele vendeu a coleção inteira dele do One Piece. Nossa. Conseguiu vender a coleção inteira, que é algo super raro, porque hoje se achar a completa é muito difícil. Você O, vai vo- gastar uma grana absurda. o volume um é muito difícil você encontrar as coisas. Eu lembro de. Eu tinha One Piece porque One É. Piece sempre foi meu mangá e anime favorito, assim. Então eu comprei, tipo. É porque o One Piece, o problema ainda foi que eles lançaram, tipo, o volume um e o volume 36. Que era onde Aham, tinha. A editora antiga tinha parado, né? Que eles estavam. Eles lançavam em meio tankobon. Tankobon? Não sei se é isso o nome direito. Mas eles lançavam meio, né? Então, tipo, era dois volumes aham. em um. Aí, tipo, imagina, tipo, eu tinha 13 anos pra comprar, tipo, dois mangás assim. E era Ah, R$10,90. sim. Era o maior sacrifício pedir dinheiro pra minha mãe. Era horrível, né? E com esses Aham. lugares, tipo, One Piece X, que é, tipo,
lugar que você lê um mangá de graça, ajuda demais quem tem essa idade a acompanhar o mangá, né? Sim. Então, lá para 2004, que começou a surgir bastante essa questão da internet, né? Que a internet começou a ser um espaço um pouquinho mais acessível para mangá, para anime. E aí, a partir daí, dificilmente hoje eu vejo gente que não paga uma plataforma ou compra o mangá e tem a coleção. Só teria que ser uma coleção que a pessoa gosta muito, assim. Tipo, não, essa eu amo mesmo e o cara quer colecionar. Até porque depois de um tempo, se você ficar lá com aquele acúmulo de mangás e você não Sim, lê, e aquilo ocupa um espaço, você se muda. Então, hoje as pessoas preferem muito mais a questão da internet. E você acha tudo de graça. Tem sites desses piratas que tem tudo. Realmente todos os títulos. Aí é difícil você competir com isso, né? sim. Mas mesmo assim, acho que aqui no Brasil ainda tem uma boa divulgação das editoras, inclusive, que elas fazem um excelente trabalho, a JBC, a Panini. Eles fazem eventos, eles promovem os lançamentos, eles procuram trazer os títulos, né, que o pessoal gosta hoje. A JBC estava até com uma ideia de trazer alguns títulos coreanos desses manhwas, né? Então eles estão inteirados. Porque se eles não tiverem, não tem como, eles perdem o público. Verdade. Tem que estar. A Mary mandou hello. E aí, Mary, tudo bem? A Mary é uma amiga minha que ela gosta bastante de anime, mangá, assim. Mary, Quando eu falei até hoje mais cedo, assim, ó, hoje eu vou entrevistar o Jorge, ele tem um blog de anime, eu falei assim, lá vai eu, otaku, assistir. beijo, Otaku. E você falou que disso, né, de mangá coreano, você acompanha mangás, animes, assim, de outros países? Não muito. Eu tentei me adaptar a alguns manhwas, né, que são esses mangás coreanos, mas eles são bem diferentes, né? A dinâmica é outra de leitura. Primeiro que tem o impacto que eles são coloridos, né? Nossa, isso Já, é... já tem esse impacto inicial aí. Muda totalmente. Para quem está acostumado, na verdade, a ler mangá, né? Porque para quem está acostumado a ler HQ, colorido ou não, ali é indiferente. Ele já lê colorido. Mas para quem está acostumado com mangá e parte para uma coloração, muda muito. E o layout é diferente, né? Enquanto o mangá você lê na, na horizontal, os manhwas você lê na vertical. Nossa, Então você vai descendo e arrastando a telinha assim para baixo, eles, eles criam essa ideia de continuidade, né? Então, é algo comprido, é como se fosse um pergaminho que você está abrindo assim e você vai lendo. Então é um pouquinho diferente. Mas eu nossa, acho interessante, eu tô acompanhando as adaptações agora que eles estão fazendo em animes, esses manhwas, que tem o Crunchyroll tá fazendo bastante, né? A Torre de Deus, o The God of the High School, também Noblesse, acho, se não me engano. Então, esses eu tô acompanhando mais em essas adaptações, mas o manhwa mesmo eu leio muito pouco. sim. É porque eu perguntei isso, porque eu até tinha visto em uma das suas matérias no blog, um top 5, né, e tinha colocado o Avatar, que passou na Nickelodeon como anime. Aí eu fiquei Sim. até meio na dúvida, assim, tipo, até onde seria considerado anime, sabe? Aham. Não, mas lá esse tá em bônus. É o Aham. bônus. Realmente, o pessoal não é um anime, na verdade, né? É um desenho americano, o Avatar. É que eles tentam captar essa essência de um anime. E eu acho que de todos os desenhos americanos que tiveram essa intenção, o Avatar é o melhor, com certeza, sem dúvida alguma. Eu concordo totalmente. Você Ah, gosta da Lenda de Korra? gosto muito mas da primeira temporada e da terceira. A primeira temporada, porque tem essa pegada da anarquia, então tem o cara lá que Muito quer, legal. o vilão, o Amon, que excita os não dobradores, né? Sim. E a segunda eu achei muito fraca, A segunda já caiu muito. é a que falam sobre o primeiro Avatar?
Acho que é, né? Não, essa é a última. Ah, essa é a última? A segunda. Não, agora eu não lembro. A segunda é aquela que se passa com o tio dela, que é o vilão, que tem o Ah, Vatu, sim. os espíritos. Nossa, eu Essa eu também acho que achei. caiu um pouco. E a outra é que assim, você tem que entender que a ideia que eles querem passar ali, com a Korra, eles pegam essas partes da história mesmo da humanidade, então eles pegam um pouquinho de anarquia, com um pouquinho de ditadura, eles querem explorar isso ali. E alguns eu não gostei muito, não. Essa temporada eu achei que foi fraca. Mas no geral, eu acho que na continuidade, eu acho que é uma nota muito boa. Eu dou um excelente assim pros autores, né? Que inclusive estavam tentando fazer essa série live action da Netflix, né? Sim. E já botaram os caras para fora porque não bateu as ideias. Grande erro da Netflix também, que É, eu li. imagina você. Eles queriam sexualizar um pouco, né, o Avatar. Eu acho que a ideia deles era fazer tipo um Game of Thrones do Avatar, cara. Isso não tem nenhum Não dá, sentido. não dá. Não, sentido algum. Sentido algum. Eu perguntei até o da Korra, porque muita gente não gosta do Korra por esse meio sentido nostálgico do Aang, sabe? Até a Mary que tá Aham. aí, ela também, ela já me falou isso. E eu acho horrível isso, porque a Lenda de Korra, eu acredito que seja uma ótima continuação também, como você disse. Eu teria feito diferente. Eu teria jogado realmente muitos anos no futuro pra esquecer o End, assim. Sim. É que eles quiseram continuar meio que bem depois, né? Eu teria feito diferente, mas não deixa de ser uma obra excelente. É uma obra excelente, com Sim. certeza. Ó, eu acho que Mas é pode. aquilo que a gente estava falando, não é um anime, né? É. Mas eu acho, ó, eu posso considerar até anime, porque eles fizeram uma adaptação de filme que foi horrível. Então, tipo, tá parecido com anime nessa parte, né? É verdade, é verdade. Mas é engraçado a gente falar, quando a gente fala nessas adaptações de anime, né? Que, cara, depende muito da pessoa que tá vendo. Eu tenho exemplos da minha tia, assim, que ela falou, nossa, eu me apaixonei por essa história. E porque a história é boa, né? Independente de como foi adaptado, a ideia da história é muito boa. E é para diferentes públicos. Então, o filme não deixa de ser uma tentativa de uma representação mundial da obra. Eu lembro até que o autor do Cavaleiro do Zodíaco perguntaram para ele sobre o filme dos Cavaleiros que foi para o cinema. Não lembro se você chegou a ver O esse filme filme. foi live action? Não, foi em computação gráfica. Ah, eu sei, mas eu Agora, acabei não agora, assistindo. agora eu não lembro o ano que foi. Foi uns 4, 5 anos atrás, se eu não É, me engano. faz pouco Mas tempo. e fizeram um monte de mudanças, né, na história original e perguntaram para ele, pô, mas não tá nada fiel ao original, né? E ele falou, não, mas o Cavaleiro do Zodíaco anime foi feito pro povo japonês. O do cinema é feito pro mundo. Então eu acho que entra muito nisso. Aquela versão do cinema do Eng é algo feito pro mundo. Então tem que dialogar com todas as culturas. Tem que dialogar com a cultura americana, japonesa. A premissa foi boa. Óbvio que sempre quem viu a obra principal não vai gostar, porque não tem como. É muito diferente. E é Sim. específico. Você cria uma afinidade com a obra original, né? É, Então, eu digo por mim mesmo, porque tem muitas adaptações que eu vejo em cinema que eu acho animal, e às vezes a pessoa que viu da raiz fala, meu, é horrível. Exemplo de Constantine. Eu achei o filme com Keanu Reeves animal, mas tem gente que fala, nossa, é uma adaptação horrível. Eu falo, não, como assim? O filme do começo ao fim é excepcional, né? Então eu acho que tem muito disso também, né? sim. É, até Ma- pegando aqui o que a Jéssica tinha falado. Depois eu vou ler a pergunta que ela fez dos piores animes, mas ela falou que Netflix não deveria fazer live action de anime. E eles fizeram também do Death Note, né? Que foi algo tenebroso. Eu acredito que ninguém tenha gostado, assim. Mas como você disse, né? Talvez pra pessoa como a sua tia, que não assistiu a obra original, ela possa ter assistido e Aham. gostar. E é bem normal isso. Tem muita coisa assim. Principalmente pra quem não sabe, de repente.
vai assistir um filme de herói e ver que, tipo, não tem nada a ver com a história e gostar também. Sim. É uma releitura, né? E eu acho interessante compreender que essa releitura é uma tentativa de trazer a obra para todos. É para todos os públicos. Então você pode ter até adultos mais velhos que gostam e que não se interessariam por isso e que acabam se interessando. Uma outra coisa que tá tendo muito é essas light novel, escrito, né? Então são livros. Então tem muitos livros. Para quem gosta de ler, não é desenho, mas tem a história. E é uma história que às vezes, muitas vezes é adaptada em anime também, ou mangá. Então É, eu acho que é interessante essa democratização para todos os públicos. É que, sim. obviamente, tem coisas que quem vê da raiz sempre vai reclamar. E tem filme que realmente é ruim. Aí a gente tem o exemplo do Dragon Ball, que é péssimo, é muito ruim. E o Bleach é Death Note péssimo. também, que. Ah, e o do Bleach eu já gostei mais. O live action da Netflix, você tá falando? É, o da Netflix, isso. Eu achei ruim, Ah, esse assim. daí. De todos esses, eu não achei tão ruimzinho esse do Bleach. É, porque. Eu achei ok. É, e vai lançar também do One Piece, que eu acho até interessante eles fazerem de cada personagem ser de um país. É algo que eu não esperava Uhum. que a Netflix fizesse, até porque o Oda, né, ele tinha falado quem eram os personagens, que cada país de cada personagem. E eles fizeram, e foi algo bem surpreendente, na verdade. Eu acho que o maior problema dessas adaptações, por isso que eu acho que nesse ponto a Netflix acertou com o Avatar, é você não tem que fazer um filme, você tem que fazer uma série. Porque para se adaptar ao roteiro de um mangá, de um anime, que é algo grande, explora bastante cada personagem, você precisaria de um filme imenso. A gente estaria falando de um filme de horas para ficar É, fiel. verdade. Agora, a série você consegue fazer isso. Você consegue jogar uma série de 1 hora cada episódio, meia hora, fica semelhante a um episódio de anime, por exemplo. Sim. Então, se você querer adaptar o One Piece inteiro, é até loucura falar isso. Adaptar o One Piece num filme, não tem como, é impossível. Precisaria de quantos filmes live action para adaptar o primeiro arco do One Piece, se você É quer fã? bizarro. É bizarro, o negócio está aí há mais de 10 anos, não tem como. Então, eu acho que nesse aspecto a Netflix acertou com Avatar, Sim. tornar uma série. Acho que o É, caminho tá aí, sério. se não teriam que fazer que nem Senhor dos Anéis, né? Que eles fazem, tipo, cada filme tem 3 horas. E ainda assim deixa Sim. cansativo, né? E se fizesse uma série como fez Game of Thrones, que alongaram, apesar do final ser duvidoso, Aham. alongaram, mas ficou algo fiel, principalmente as 5 primeiras temporadas, né? É, a Raika, É, eu acho que é mais simples você fazer isso. sim, Pode falar. a Raika mandou um oi aqui, oi Raika. É, a Jéssica mandou One Piece inteiro, não tem como. Mas calma. Senhor dos Anéis é outra treta, Não GOT é tem, outra cara. treta. Vamos aproveitar Não, tem coisa que. e responder também a pergunta da Jéssica de quais foram os piores animes que a gente viu. E olha que eu vou falar que quando eu não gosto de um anime, eu pulo ele, Piores? tipo. Eu não consigo assistir um anime ruim assim até o final, sabe? Ah, é difícil. Também não consigo muito, não. Nossa, os piores, cara. Difícil essa, hein? Porque eu também, quando eu não gosto, eu nem tento muito. É, Eu nem fico insistindo muito no anime, porque é algo longo, né, cara? eu lembro um que eu assisti até o final, Talvez. que foi. É porque eu gosto bastante de esporte, né? E teve um que se chamava Free, que era de natação. Não sei se você conhece. Natação. Nossa, mas é Eu tipo. conheço, mas não vi. É muito zoado, sabe? Que eles, tipo. O objetivo não é a natação em si, eles colocam, tipo, os personagens corpão, sabe? Tipo, nadando, aí você... Sim. Eu não consegui assistir até o final também, eu acho. Mas eu vou defender um ponto aqui, ô Léo. Não existe anime ruim. Isso não existe. É, isso daí é mais pro público, né? Cada Todo anime, público.
Cada público tem o seu gosto. Cara, as histórias são envolventes de qualquer forma. É que às vezes tem esses focos, né? Tem esses animes que tem um foco totalmente diferente, que é mais sexualizado, ou muito mais comédia. Então eu vou muito pela história, né? E pelo gênero. Então eu pego ali, eu assisto muito Shonen, né? Que é de ação. Eu adoro porradaria, vendo as artes marciais, então. Pra mim, anime tem que ter porradaria. Pode ter aqueles 5 minutinhos lá de conversa mais filosófica e depois é aquela treta absurda. Eu gosto Mas. bastante também de shonen assim. Anime de esporte eu vejo pouco, que eu acho muito repetitivo, pra te falar a verdade. É. É legal, é interessante. É Haikyuu que tá agora, né? De vôlei, que o pessoal tá falando Putz, bastante. esse era legal, eu gostei desse. Esse eu comecei a ver, vi acho que a primeira temporada, mas é aquilo, eu acho cansativo porque é sempre a mesma história. Tipo. Você tem o principal e ele vai se superando. Então Sim. eu acho que fica um pouquinho repetitivo, assim, essa narrativa. É, mas todo shonen é Você vê, assim pra mim também, é né? um. Tem tipo Sim, o é o gênero, né? sim. O pessoal tá até falando aqui, ó. Sou da época de Super Campeões. Nossa, esse foi o anime de esporte que eu acho que eu Super mais vi na vida. campeão. E teve a. É que os Super Campeões tem vários, né? Tipo, tem lá do comecinho, que é tipo de 1980. Aí fizeram 2002 por causa da Copa do Mundo. E agora eles estão relançando de novo. É aquele anime de futebol que, tipo, muita gente gostou e eles vão relançar até o pessoal pedir pra parar mesmo. Eu acho que eu peguei essa época que eles relançaram em 2002, esse anime, Foi a que eu mais se eu não me gostei. engano. Eu acho que é a mais bem adaptada é essa aí mesmo. É, E o futebol, né? O futebol é uma paixão praticamente mundial, né? sim. Então, eu acho que muita gente que até não conhecia anime começou a ver Super Campeões acho que passava na Toonami, né? No Cartoon, se eu não me engano. Passava no Cartoon. Então começou a ver por lá, então, começou a ver por lá e foi um dos animes que chamou muita gente para ver outros, viu? Sim. Por incrível que pareça. Eu acredito que até Muita pra gente mim começou a ver nesse tenha anime. sido. Ou foi Super Campeões ou foi Naruto. Porque, bom, os dois também. Eu acho que o Sim, Naruto passou na Cartoon também, ou passou na televisão. E puxaram passou. muita gente, né? Puxaram bastante gente. A Raika que tá falando aqui, ela é minha prima, né? E ela também me incentivava Aham. bastante a assistir anime. Ela gosta muito. E tem essa paixão por anime de esporte. A gente sempre falava de. Ela assistia bastante The Prince of Tennis. Eu lembro. The Prince of Tennis, esse é clássico também, hein? Esse é Sim. clássico. Tem um de sumo que eu acho muito bom, que eu sempre recomendo. Eu só não lembro o nome, é Konohamaru Sumo, se eu não me engano. Aham. Esse é interessante ver também. É nessa pegada de esporte, só que com sumo. Aí tem um pouquinho, aí já parte um pouquinho para as artes marciais. Eu achei até que você Mas esse eu gostasse recomendo. mais de anime de esporte, né? Porque você é formado em educação física. Aí eu imaginei. Sim, sim. E é muito legal ver, porque você é formado em educação física e pensou em fazer um blog de anime, que é. Não que seja diferente, né? Mas é algo que não seja muito conectado. Sim. Aparentemente não tanto. É que a educação física ela parte de uma parte da minha vida que eu procuro compreender mais a questão corporal, assim. Mas eu estudo muito sobre psicologia também, que é da onde vem a ideia do psiquianime, né? Fazer Ah, essa junção entre os animes e a psicologia. É que muito da educação física que eu fui fazer foi por causa das artes marciais. legal. Que eu comecei nas artes marciais, depois parti para educação física. A Jéssica falando, Jorge é fitness. E como foi essa ideia de criar o blogging, né? Como você pensou? Como chamou gente pra. Porque, como você disse, né? São 3 pessoas agora te ajudando. 2 pessoas te ajudando, mais você. Aham. Olha, eu teve uma época que há uns
2 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre psicologia. Eu sempre estudei muito essas questões espirituais, simbólicas, mas aí eu comecei a me aprofundar mais em psicologia. E coincidiu um pouquinho com a época que eu comecei a ver Naruto. Aham. Até mais, então, uns 3 anos. E porque eu tinha um certo preconceito com Naruto antes. Eu achava que era muita modinha, eu não fui ver. Eu falei, não, isso é muito modinha, eu não vou ver isso. Aí, de tanto o pessoal encher o saco, eu falei, não, tá bom, vai, deixa eu ver. Aí eu me apaixonei porque é realmente um dos melhores animes que existe. E o Naruto, cara, ele tem uma questão muito forte, simbólica dessa jornada do herói, Sim. que mostra toda essa questão do psicológico do ser humano como um ser em desenvolvimento, né? E no Naruto é uma obra clássica para isso. E estudando psicologia, essas questões só ficam mais claras. Eu falei, nossa, eu nunca vi nada falando sobre as questões simbólicas nos animes. E anime, se a gente for ver, não só em termos de psicologia, mas nas questões simbólicas do próprio povo japonês, é muito presente, né? Eles têm elementos da cultura deles, deuses. Então, toda hora eles estão fazendo referências. O próprio Naruto, você tem a Materazo, o Susanoo, o Tsukuyomi, que são os golpes dos personagens, são nomes de deuses. Então, toda vez tem umas referências à questão mais espiritual do povo japonês, né? O povo japonês em si é muito Vários espiritual, né? personagens. É um dos povos mais espiritualizados do mundo. E eles vivem isso, né? Eles vivem isso muito forte. Eu vi, inclusive, recomendo esse anime também. É um filme da Netflix, na verdade. Olhos de Gato, eu não sei como tá em japonês. Mas fala sobre uma menina que coloca uma máscara lá de gato, que um gato espiritual dá pra ela, ela se transforma em gato por um dia lá, pra ficar perto do menininho que ela gosta. Então você vê que eles têm muito essa questão do espiritual presente. Para eles é uma coisa presente na cultura. Então você vê espíritos, os espíritos falarem com você é normal lá. Normal É, assim, na cultura eu digo, né? A gente pode ver até no próprio Viagem de Chihiro. Isso é cheio desses elementos simbólicos. A menina ela vai para uma outra, né, dimensão onde ela convive com bruxos, convive com espíritos. Então, para eles é algo. Eles adoram retratar isso porque faz parte realmente da cultura deles. E ele, vendo isso junto com a psicologia, aí eu falei, nossa, tem que ter. Alguém tem que falar sobre isso. Eu falei, não é possível que não tenha, né? Aí eu pesquisei e falei, realmente não tem. Aí eu falei, tem que ser eu, então. Eu vou falar. nessa parte de. A gente vê bastante eles falando sobre Shinigamis até, né? Vem Bleach, vem Death Note. Sim, Eu acredito até no Yu Yu Hakusho, né? Que talvez tenha sido a primeira vez que eu tenho ouvido falar sobre esses mensageiros, né? sim. E é muito legal você ver Você essa pode ver parte. o Yu Yu Hakusho, acho que desse que você citou, ele é o mais antigo. Eu estou só pensando. Tem o Dragon Ball também, que a gente associa muito à questão só de luta. Mas se você pegar o Dragon Ball mesmo, antes do Dragon Ball Z, quando o Goku é pequenininho, tem muitos elementos simbólicos ali da cultura japonesa. Tanto que tem o Senhor Emadaio, que é o deus do inferno, que também tem o Senhor Emadaio no Yu Yu Hakusho, é o mesmo deus, né? É o deus que cuida da entrada dos mortos. Então, os Shinigamis também, que são esses como se fossem anjos da morte aqui pra gente, né? É que ao invés de, aqui na nossa cultura a gente tem como se fosse o anjo da morte, né? Lá eles têm essa ideia de que tem vários, tem mais de um. Então, tem muito desses elementos, né? E você aprende sem perceber. É isso que é mais legal dos animes. Você está aprendendo sobre, você está se apropriando de uma cultura ali. E sem perceber, você acaba. Você falou, Shinigami. Às vezes você não sabe nem a história por trás, como a história cultural. Mas você sabe o que é um Shinigami. Sim. E às vezes tem muito japonês que não vê anime lá no Japão, não é ligado a essa cultura e não sabe o que é Shinigami. É, né? Do Verdade. mesmo jeito que tem criança de 10 anos hoje que eu tenho certeza que não sabe quem é a mula sem cabeça. Eu acho que, até falando nisso, eu acho que cada vez mais as pessoas estão perdendo um pouco isso, né?
dessa cultura antiga, né? De coisas antigas como Mula Sem Cabeça. A gente não vê mais ninguém falando isso pras crianças, é algo meio doido até. Sim. É, Os próprios animes e mangás, eles são uma forma de deixar a história viva e atual para o jovem. Aqui a gente, infelizmente, no Brasil, não tem muito essa cultura. A gente não se apropria da nossa cultura raiz, né? Você vê, tem todo esse preconceito com nossos índios. A gente matou muito da nossa cultura, né? E verdade. tem poucos hoje que se apropriam dela de uma maneira para passar adiante, né? Você vê que a gente acaba absorvendo muito até culturas de outros por causa disso. O Japão, inclusive, é um exemplo. Americanos são exemplos. A gente se apropria muito da cultura de outros, né? Verdade. Infelizmente. É bom, mas também tem um lado ruim. Cada vez mais a gente vê, tipo, muitas crianças sabendo mais de Halloween do que coisas, tipo, Exato. Comemorando o Halloween ao invés Saci. do dia do folclore. Tem. Aham. A Raika mandou aqui, Naruto clássico foi perfeito. Acho que ela quis falar que o Shippuden não é tão bom assim. Mas eu gosto mais do clássico também, como obra Você gosta mais do concreta. clássico? Como obra, tipo, como obra separada, eu gosto mais do clássico. É que eu acho que o clássico se preocupa em desenvolver mais alguns personagens que ficaram jogados no Shippuden, né? É, sim, aqueles, os times, né? Você vai ver, tipo, cada time É, tem uma hora que dá um brilho em cada um. E no Shippuden vai tendo mais personagem, né? E vai acabando que eles se perdem um pouco. Apesar de eu gostar bastante dos personagens que continuam, tipo, Shikamaru, que pra mim é o melhor personagem do Naruto. Tanto como um pensamento do personagem, sabe? Eu sim. acredito que seja o mais bem fechadinho, assim, que não seja Mais assustadinho. Naruto ou Sasuke, sabe? Que são os principais. É que o Kishimoto ia precisar fazer igual One Piece, meu, pra desenvolver cada personagem mesmo. Sim. Precisaria, sei lá, de mais uns 500 episódios pra se falar de cada personagem. E tem uns que não vale a pena, tipo Tem muito, Tenten. né? Tentei, Choji, sabe? Não, não tinha muito mais o que você falar deles também. Mas dá até pra desenvolver, viu? É, Eles são bons nisso. Tem os personagens do One Piece que você também acha que são X e do nada eles ganham uma super história. a Jéssica falou, Sailor Moon tem muita coisa de astrologia japonesa também, além da ocidental. Sailor Moon é um que eu ainda não assisti Também. completo, mas muita gente fala, né? Principalmente porque marcou muita gente por ter passado na televisão brasileira também. Marcou e foi um dos primeiros animes nessa questão mais shoujo, né? Sim, Anime voltado mais para meninas, né? Então, é muito igual Sakura, né? Sakura também. Então, acho que esses dois, porque até então você não tinha muito, aqui não chegou no Brasil muitos animes voltados para esse público, né? Então, as verdade. meninas tinham que ver mais essa questão só da porradaria mesmo, esses animes mais pauleiros. Aí quando saiu esses, você se identifica mais, né? E são excelentes histórias, excelentes histórias. E trazem elementos muito da astrologia. O Sakura traz elementos também também de astrologia, por incrível que pareça. E eles misturam, né? O legal do japonês é que eles conseguem misturar a própria cultura com outras. A Sim, gente tem aí o verdade. Fullmetal, que eu acho que é o maior exemplo. É, o Misturar Fullmetal alquimia com japonês. é muito massa. O Fullmetal pra mim é um dos melhores mangás assim já feitos. Muita gente acha, né, que sempre coloca no top 10, tá sempre lá. Olha, eu acho que é o primeiro, é o melhor. É, eu Eu tô concordo. esperando o Shingeki no Kyojin acabar, porque pra mim ele tá quase tomando o posto. Mas eu tenho que esperar ele acabar pra ver se ele vai acabar bem. O Shingeki no Kyojin, o problema é que. Putz, eu não sei. Como eu tinha te falado antes, eu gosto de ler um mangá, sabe? E. O mangá de Aham. Shingeki no Kyojin no começo, não sei se agora continua, mas era muito mal desenhado.
Era, tipo, muito preto, sabe? Entendi. Muito É, preto não no... era, o traço não era tão bom. É, Aham. e aproveitando também, a gente tava falando disso, como é a sua espiritualidade? Você gosta bastante de estudar isso? Você fala, eu vi algumas coisas você postando, né, de coisas mais Uhum. filosóficas. Nossa, eu sou muito ligado à minha espiritualidade desde criança, assim. Acho que vem muito da influência dos meus pais também, que são ligados a essas questões. Então, para mim é muito semelhante ao que acontece no Oriente, assim, é algo presente na minha vida. Então, essas questões mais ligadas a espíritos, a questões mais internas, simbólicas, sempre foi presente aqui em casa. Eu sempre estudei muito, gosto muito e por isso até eu gosto muito da filosofia oriental, né? Que são elementos muito presentes que eles trazem na própria filosofia deles. E essa questão espiritual sempre me atraiu bastante, que foi um dos porquês de eu tentar trazer isso no psiquianime para falar sobre. E Sim, a grande jogada do psicanime é essa. Na verdade, as pessoas compreenderem que aquele elemento presente no anime ou no mangá pode mudar e mexer com a vida espiritual dela. Aquilo tem um significado e tem um sentido, além só de um mero entretenimento, entende? entendi. Então, quando você está vendo um personagem, quando você se identifica com uma história, se você entender o porquê de trás daquilo, você às vezes consegue se identificar e se autoconhecer. Então, é como se fosse uma questão de autoconhecimento. Então, um pouco da ideia do blog é isso, é trazer essa questão do autoconhecimento. Por isso lá a gente explora questões, qual é a relação das máscaras nos animes, o que máscara significa, o que máscara significa para o nosso interno, para o nosso espírito, para a nossa psicologia, o que essas questões alquímicas significam. Então a gente tenta trazer no blog um pouquinho disso. Muito legal. Muito legal mesmo. Quem não conhece ainda o blog, entra lá, é Psiquianime. Depois eu vou deixar no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. psicanime.com.br. Isso aí. Aqui, vamos ver os comentários. A Raika falou, achei muito legal em Fruit Basket, a forma como retratados os zodíacos. É bem legal, né? Como lá no Japão eles falam bastante de zodíacos até. A gente encontra Sim. em muito anime coisas sobre zodíacos e é algo grego, né? E os caras puxaram também pra cultura deles. Os japoneses tiveram uma influência muito forte do Ocidente também, né? A gente não pode esquecer que teve dois momentos que na história do Japão os americanos levaram muitas coisas, né? E os ingleses Sim. também. Então eles têm muito dessa influência e eu acho que é aquilo, tudo que a gente não, a gente sempre, o ser humano tem essa questão, né? Que instiga ele a conhecer o novo. Então a gente quer conhecer outras culturas e outros elementos. E eu acho que muito das pessoas são ligadas ao meio artístico, que não deixam de ser os mangakas, são artistas. Totalmente. Eles procuram, né, esses elementos em outras culturas para agregar a própria história. Sim. Então, realmente, Zodíaco aparece, nossa, em muitos animes. Você tem o próprio Cavaleiro Zodíaco, o Sim. Fruit Basket que ela citou, lembra do Digimon? O Digimon 3, eles também trazem a questão dos zodíacos. Então, aparece bastante. Sim. Eu nunca fui E ligado óbvio, muito em Digimon, mas ele- eles também têm os zodíacos deles, né? Que é né? mais dos chineses. Sim, O os zodíacos zodíaco chineses, chinês. né? Que é tipo o dragão. A gente vê bastante coisa. O porco, né? E é tudo bem legal também, os zodíacos chineses. A Raika falou assim: o início do Shippuden é muito legal e bom, mas depois da morte do Pen perde qualidade, na minha opinião. É porque quando, tipo, uma obra, eu acho, né? Quando uma obra chega, tipo, num ápice como o do Pen, ou até no É Bleach, difícil. quando tem do Aizen, sabe? Eles caem muito Sim. depois, caem muito mesmo. É porque você cria um clímax absurdo
Então aquilo seria como se fosse o final já, né? Só que continua. Realmente, você tem todo aquele hype do Pen, que é o vilão master, do líder da Katsuki, do esquadrão inteiro, e você fala, pô, esse cara é o máximo, né? Ele é o vilão extremo. E aí, a partir do momento que você derrota o vilão extremo, todo o resto parece um pouco sem sentido, né? Sim. Mas isso é de todos os animes, até dos melhores. Você tem o Yu Yu Hakusho, embora eu acho que seja uma obra excelente do começo ao fim, depois que tem o torneio com o Toguro lá, o resto não é tão bom assim. Porque você Sim. cria um poder absurdo para um personagem e depois ele é superado com facilidade. Eu acho que o único anime que se manteve fiel assim nesse sentido, na minha opinião, é o Samurai X. Aham. Que tem o Shishio, que é o cara mais zica lá, não tinha como ganhar dele. E eles realmente derrotam o cara, mas depois realmente a história meio que acaba e não teve uma continuação, né? Embora tenha uns filerzinhos lá, mas não chega nada perto, né? Acho que eles fecharam bem. E o. Esqueci de citar o Shaman King também. Que tem o Monkey. Raoh, que é o vilão extremo. Mas sempre quando você parte de um vilão extremo e depois traz outro, igual o Dragon Ball faz, a qualidade cai muito. Nossa, Dragon Ball, tipo, putz, Você perde a premissa aquele do super negócio. lá foi piada, sabe? Eles começam a delirar nas coisas. Você delirar, exatamente. Vira delírio, porque você tem um personagem que é extremamente forte. Você começa a perder o nível de poder, assim. Fica totalmente discrepante. É igual aquelas adaptações que o pessoal faz de filme ou próprio anime, de personagens que são muito grandes, muito altos, e eles perdem a noção do tamanho, sabe? Sim. Tipo, numa cena ele tá super grande, na outra ele tá médio. É isso. Só que com poder. É, tem a pergunta. A Raika falou aqui: Sakura Card Captors melhor que Sailor Moon. Meio. Opinião pessoal, né? Meio polêmica. Pô, eu gosto mais da Sakura também. Eu tenho uma afinidade muito grande com a Sakura na minha infância, assim. Ah, Eu assistia bastante quando era criança. eu acho que eu gostava mais também. Apesar de nunca ter assistido muito nenhuma das duas. E eu achei até legal ter uma matéria sua, um top 5 que você fala sobre Mirmus e Bang. Que é um anime que. Ah, Eu quase não. Eu vejo muita sim. pouca gente falar de Mirmus e Bang e eu adorava. Nossa, era muito bom. Eu não sei nem se o pessoal lembra desse anime aqui. É um que tem uns duendinhos coloridos. É, Não muito sei se o legal. pessoal É, lembra aí. que tinha as canequinhas, né? Os personagens pequenininhos, era muito massa. Eu lembro muito bem desse anime, não sei porquê. Aquela memória afetiva, sabe? É, uma memória mais afetiva, exatamente. A É, Jéssica. tanto esse quanto o Hantaro também, né? Nossa, Hantaro é bacana também. Muito legal. A Jéssica falou aqui: um livro bom de fantasia brasileira é Serpentário, do Felipe Castilho. Aborda a mitologia indígena. Ah, que legal. Não conhecia, vou até pesquisar. Legal. Também não conhecia. Eu acho que no Brasil o que falta é isso. É essas obras voltadas para o nosso folclore. Podia totalmente ter um mangá aqui escrito sobre o nosso folclore, que é coisa Sim. que eu não vejo. Não sei, me perdoem se tiver, tá? Não conheço. Mas eu vejo muita gente adaptando, por exemplo, obras de RPG ou coisas bem fantasiosas, cavaleiro, né? Essas coisas mais medieval, sendo que a gente tem aqui uma rica cultura, meu, em termos de folclore. Imagina que Concordo. bacana um mangá falando sobre o Saci, sobre a Mula Sem Cabeça. É um sítio do Pica-Pau Amarelo em mangá, vai. Como Sim, não ia ser bacana. Mas trazendo os elementos como um mangá mesmo. sim, Da forma como é feito no mangá. é muito legal isso, porque a gente vê, tipo, quando uma pessoa vai fazer uma pessoa vai desenhar um mangá e ela é de um país, ela vai e pega as coisas, tipo, do país dela, né? Se o cara é dos Estados Unidos, ele vai colocar Aham. coisas retratando os Estados Unidos. E no Brasil é muito pouco. A pessoa vai desenhar, ela não quer falar muito, ela vai colocar, tipo, guerreiros,
samurais e, tipo, não tem nada a ver com a nossa cultura. Eu até vou indicar pra galera que tá aqui no chat É. um jogo chamado Tropicalia. Lançou dia 7 agora. Que é um jogo muito legal, porque o nome, né, Tropicalia, já lembra Brasil. E você controla um Aham. índio. É muito legal, porque vai falando sobre, tipo, a nossa cultura, Ah, que povo bacana. indígena. E poucas vezes eu encontro coisas assim, sabe? De jogo, de escrita, mangá, que retrata o nosso povo. Sim, a gente não pode esquecer, nossa cultura é muito rica. Sim, Nossa cultura é muito rica, tanto quanto a dos outros países. sim. E fica a dica aí, se alguém escreve, alguém desenha aí, faça um mangá retratando o nosso país. Os vilões sendo, como é mesmo? O Curupira, né? A Yara, A Cuca. a Cuca, nossa, o Saci. A Raika mandou aqui, eu queria ser uma card captor, mais que lutar contra os bichinhos loucos da Sailor Moon. Ah, tá, mas eu acho que mais queria lutar. A Jéssica mandou The Lost Canvas também mistura muita coisa e é bom. Nossa, The Lost Canvas é muito bom. Eu acho que é a melhor saga assim separada Sim, não. de Cavaleiros. E o que eu me lembro, né? Porque depois Ah, eles é melhor? lançaram. Pra mim é melhor, assim. Eles lançaram aquele Ômega que eu acho piada, sabe? Eles só quiseram É fazer muito algo no melhor que futuro. Cavaleiros, pra falar a verdade. Sim, muito melhor mesmo. É. É que o Ômega já tá numa outra pegada, né? Eu não sei por que hoje, eu não sei se é uma questão mundial mesmo, mas os desenhos em si, eles estão trazendo elementos muito, muito infantis. Sim. E você vê até na própria dinâmica da narrativa, né? Antigamente, meu, não tinha problema em ter sangue num desenho. Eu acho que ninguém ficou louco por causa disso. O Seiya cortava Eu a não orelha sei, do cara com a mão, é, né? não, e você via, o cara furava o peito do outro e tava tudo numa boa, assim. Eu não sei, eu não acho que nenhum otaku ficou violento por causa que viu Dragon Ball ou Cavaleiro do Zodíaco. Eu não acho isso. Mas hoje eles retratam essas coisas de uma forma muito infantil, tem muita censura, né? É, O problema do Ômega é esse. A história não é ruim, a história é muito boa, mas é muito censurada, é ridículo. É muito infantilizado as coisas, os próprios traços. Eu acho que talvez entre também na questão de eles quererem um público mais infantil mesmo. Não é, sei, um meio também entre o adolescente, entende? é, E a criança. é difícil, né? Porque às vezes a gente não é mais o público-alvo de algo que a gente gostava. E fica meio Sim, pensativo nessa parte. Tem aquele lá, como é mesmo, do He-Man, ou é da She-Ra, que eles fazem uns personagens, tipo, meio. acho que é o René. Eles fazem uns Aham. personagens meio, tipo. Hora da Hora de Aventura, né? aventura, né? E. Mas isso daí eles estão Sim. querendo botar o público-alvo a criança, não quem assistiu He-Man há 20 anos atrás. E a gente fica meio triste, né? Não, Por é muito gostar diferente. da obra antiga. A professora. Mas é legal a gente fazer. Pode falar. Pode perguntar, pode perguntar. Não, pode falar. Eu ia falar que é legal fazer essa leitura de acordo com o tempo, que eu acho que isso é muito importante, a gente entender. Os alemães têm uma palavra muito interessante para isso, é Zeitgeist, que eles falam que é o espírito do tempo, que é um conjunto de ideias coletivas que acontece no momento. Então, qual era o nosso espírito coletivo há 20 anos atrás e como ele é hoje? É totalmente diferente. Você pega o jovem que viveu os anos 90, que você não viveu, inclusive, que Eu não eu vivi. descobri agora que você nasceu em 2000, que você já nasceu na virada do milênio aí, quase. Então é muito diferente. Hoje você vê os desenhos, eles têm uma pegada muito mais. Eu não sei quase nem descrever, é uma pegada muito mais louca. Você vê Hora de Aventura, parece um desenho psicodélico. Total. Eles, as crianças hoje elas são atraídas por muitos elementos coloridos, por elementos móveis.
e histórias bem doidas, né? Antigamente não tinha muito isso. As coisas eram um pouquinho mais sérias. É, Não tinha esse verdade. tipo de narrativa. Então você pega hoje. E é legal você ver isso no tempo com animes que ainda estão sendo feitos. Você pega isso com Dragon Ball, também mudou totalmente a dinâmica de como é feito. Sim. Você pega isso com Pokémon. Pokémon, Por mais verdade. que Pokémon sempre tenha sido infantil, se você pegar o Pokémon dos anos 90 e o Pokémon de hoje, é muito diferente. Lidava com a O morte, né? personagem lidava com morte, lidava com assuntos que hoje não sei por que estão sendo considerados tabu para as crianças. Eu acho que é uma proteção muito grande em volta dessas crianças que estão nascendo hoje em relação a esses tabus da sociedade. Que Sim. coisa que na nossa época, embora a gente não tivesse tanto acesso, tinha uma censura muito menor. E não tinha problema, assim, não era algo, nossa, a criança vai se estragar por causa disso. Não. Hoje a criança é muito protegida num meio, num círculo fechado. E eu acho que isso acaba prejudicando a própria adaptação dela ao meio que ela vive, né? Sim. E a criança vai ter que Mas é lidar isso uma que eu tô hora com falando. isso. Vai ter que lidar uma hora com a Vai, morte, com coisas violentas, às vezes. sim. Que é ruim, né? Mas a gente não sabe o que acontece também. É, a criança, às vezes, vê em algo, tipo... Eles falam de morte, mas aí, tipo... tentam melhorar, né? Não fazer algo que seja, tipo, triste. E se você deixar a criança não saber o que é isso, ela vai perder, né? Essas... Talvez sensibilidade até. Ou não vai saber lidar em um momento com algo que é Eu, normal eu, na vida. eu acredito que é tudo uma questão de adaptação. Você tem que saber adaptar as pessoas ao meio que elas vivem. E quanto mais você trabalha isso na infância, melhor. Porque você não cria adultos mimados, adultos fora da realidade. Então, os animes, os mangás, para mim, eles eram muito excelentes nesse quesito. Você trata essa questão, como você falou, da morte, óbvio, é um toque muito mais leve. Ninguém está falando aqui de mortes pesadas, Sim. assim, né? A gente está falando de um toque mais leve, mas é um toque leve que traz uma seriedade. Então, você vê um personagem morrendo, mas morrendo por um motivo, você entende um contexto, né, que está por trás. E hoje eu acho que uma das maiores cagadas que são feitas é você matar um personagem e ressuscitar ele, por exemplo. A gente vê muita coisa assim. Hoje a gente vê muito disso. E você acaba criando esse negócio de. Você não valoriza nem aquele momento do personagem que ele morre. Porque você sabe que ele vai voltar. É, né? É a mesma coisa se tentarem reviver o Tony Stark dos cinemas nos próximos filmes, entendeu? Desmerece todo o crédito do que foi feito. Toda a cena, né, da E pessoa morrendo, do pessoal chorando, você tudo. cortou. E é nessa tecla que o psicanime bate. Você traz esses elementos, não só da cultura, mas do psicológico. O que tem dentro do seu psicológico que você consegue enxergar num anime, por exemplo. Como a questão da morte pode te ajudar a enxergar? Como a questão. Os animes tratam muito questões éticas também. E se você for ver, eles tratam muito a questão da inclusão. Sim. Por que eu digo isso? Porque, diferente daqui, no Ocidente, que trata o personagem do vilão, o vilão mesmo, como um mal extremo, tipo, não tem jeito, não tem chance, o cara realmente sempre foi mal. Nos animes e mangás, eles se jogam o contexto do personagem, mesmo que ele seja um vilão. Sim. Então você nunca tem um vilão que é totalmente maligno Ele é mal por e ser mal, né? ele é mal por ser mal, isso é raro. Às vezes tem, mas normalmente eles colocam um contexto. Por que aquele personagem se tornou mal? Qual é o sofrimento dele que levou ele a ser mal? Esse sofrimento está presente dentro de você também. Muitas pessoas se identificam mais com o vilão do que com o próprio personagem principal. Sim. Então, eles estão inserindo, lá você insere. Você não está isolando aquele personagem ou aquela presença, aquela sombra, né? Você está agregando a você. Isso aqui é muito diferente no Ocidente, né? Você tem o extremo mal e. Bate aqui. Um extremo mal que só é mal por si, né? A gente tem essa noção. Sim. Que não é bem isso, né? A vida tem bem e mal.
e você saber regular essas questões na sua vida e dentro de você é o que faz a diferença. E o psicanime é isso. Como você enxerga isso dentro de você, esses elementos, né? Uma das premissas aqui, falando do blog, né? A gente vê um negócio bem legal até no Hunter x Hunter, que tem um personagem, né, o Rei Formiga, que ele já nasce mal. E ele vai criando Sim. humanidade, né? E você vai começando a gostar de um cara que, tipo, nasceu pra matar. E é muito legal. Hunter x Hunter também é um dos animes que eu mais gosto, assim. Apesar dos hiatos. Ele faz você pensar muitas Nossa, coisas. ó, pra quem não viu, não sei se é muito famoso esse anime, né? Não sei se tem alguém que não viu ou não leu a obra. Embora isso que você falou do hiato, a gente tem que entender uma coisa. A história acabou, ela teve um fim. O autor só está continuando porque ele gosta muito, mas se a gente parar para pensar, ela teve um fim. E por que que a gente fica triste? Porque a gente não quer aceitar esse fim. Mas é exatamente isso que essa obra traz. Esse é um dos melhores animes que existem, porque ele trata das coisas mais fiéis da vida. E é a questão da imprevisibilidade das coisas. Esse é um anime que ele te leva para uma expectativa e ele nunca cumpre a sua expectativa. Nunca. Nunca cumpre essa expectativa. Então você acha que vai ter uma luta, você acha que vai ter algum enredo, alguma coisa que vai acontecer, aquilo é totalmente quebrado e outras coisas acontecem e as coisas se conectam. E esse exemplo que você deu, pô, tem um vilão que ele nasce do extremo mal, né? Que é a essência dele. Só que ele começa a aprender com a própria humanidade e ele se apaixona. E nesse aspecto, ele acaba até se tornando o personagem principal do próprio arco. Sim. Mais principal do que o próprio protagonista. Que no final também tem um contato com o seu lado mal. E o Então eles têm protagonista. essa troca. E o legal é que o protagonista não ganha dele, porque o protagonista tá lidando com outro personagem. Exato. É isso que eu falei. Ele cria uma expectativa para você, mas ele não cumpre porque o enredo é totalmente diferente. Ele não segue aquele mesmo enredo cansativo do personagem que se desenvolve e enfrenta o vilão final. Não, ele quebra isso totalmente. As coisas acontecem de um jeito diferente e fora da sua expectativa. E muita gente às vezes critica por isso, né? Mas na minha opinião, esse anime é um dos mais excepcionais que existem. Concordo. E os personagens são muito bem tratados, né? Retratados. Você tem o Hisoka, que é um maluco total lá, que só quer saber de. Outro Biruta. O cara é praticamente um serial killer, o cara é um doidão, mas assim, tem doidão no mundo, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo mesmo. E tem o personagem principal que é uma criança, então tem a pureza da criança, mas que também carrega no final aquela questão da sombra dele, né? Que ele fica super mal, fica super pirado também. Nesse quesito, pra mim, é um dos melhores animes que existem. Eu acho que depois do Fullmetal e o Shingeki, ele tá lá, Tem que terminar, muito né? próximo. Tem que terminar pra ficar lá. É isso que eu tô falando. Se a gente pensar e aceitar que terminou quando. Acaba essa saga das Bom, eu não vou formigas? ficar dando spoiler aqui, né? Mas quando acaba a saga como acabou, tipo, o anime acabou ali, entendeu? Não vai voltar. Eu acho difícil. O cara, ele escreve a cada um ano e ele não está nem perto de acabar. Sim. Esse anime aí não vai voltar, não. Galera, a gente já tá chegando a 1h10. Eu vou ler aqui os comentários do chat Caramba, e a gente vai acabar. O passou muito papo foi, rápido. foi muito rápido, né? A professora Paty mandou: Estou adorando a entrevista. Um beijo, Léo. Mande um beijo para o Jorge. Ô, professora. Ela é a Muito obrigado, viu, Patrícia professora? Franco. Não sei se você conhece. Ah, Paty, grande beijo. Se você quiser acompanhar aqui o canal da Twitch, é só apertar no coraçãozinho aqui embaixo. Eu tô com 94 followers. Falta só 6 pessoas pra eu atingir a marca de 100 pessoas. Numa plataforma como a Twitch é muito difícil isso, sabe? Se puder ajudar vai ser muito legal. Bora A, curtir. a Raika mandou: aquela cena da Hinata era hora do Naruto se apaixonar nela. No mínimo se redime ao perceber isso no The Last. É que os filmes do Naruto também são meio tipo fillerzão, né? Não sei nem se dá pra considerar muito.
Ah, é mais uma questão de mercadológica, eu acho, viu? É. Mais pra ganhar um dinheiro do que pra própria história mesmo. Você gosta de filme japonês? Gosto bastante. Mas você tá falando Não, em termos de anime sem questão de ou... anime. Gosto bastante também. Eu Ah, que assisto muito legal. de samurai. Ah, é? Se você quiser ver um filme bom de samurai, veja Zaitoshi. É um Zaitoshi. filme que fala sobre um samurai cego. Oh, que legal. É Eu, muito bom esse filme. eu ouvi falar, acho que é a semana passada. Não sei se você conhece. É um filme brasileiro que retrata um povo. É um lugar japonês, né? Quer dizer, como é mesmo? Deixa eu até ver. Aqui que eu tinha colocado. É uma colônia japonesa no Brasil. E lá na época da Segunda Guerra. O nome se chama Corações Sujos. Não sei se você conhece. Não conheço, fiquei interessado. É um, é, Ele é brasileiro? é um filme brasileiro com personagens. Tem bastante personagem japonês no filme, porque retrata, né, uma colônia japonesa. E eles não acreditam que o Ah, Japão perde a Segunda Guerra. Eles acham que. Porque sim. o imperador, quando ele perde, né, eles acham que a pessoa vai se matar, o imperador. Que é, tipo, algo que eles acham que a pessoa errou, sabe? E eles acreditam que o Japão não perde. E é uma história real, isso daí. Então existia uma colônia japonesa no Brasil que Que acreditava bacana. que o Japão tinha ganho a Segunda Guerra. É muito Me legal. lembrou, me lembrou aquele filme, eu não lembro do nome, se alguém lembrar, que fala sobre o Muro de Berlim também. Quando o muro cai, tem Uma mãe. um, Uma... um jovem que cuida da avó, da mãe, eu não lembro. E ela também, ele não quer contar para ela porque sabe que quando esse fato se deu, é a queda total, né, dos lados. Então, Sim, a gente está falando do povo japonês, é um povo ultranacionalista, né? A gente não pode esquecer disso também. sim. Então, para eles, realmente, a questão da guerra, perder não era uma hipótese para eles. Eles realmente achavam que iam conseguir dominar toda aquela parte da Ásia lá, e eles lutaram durante muito tempo para esse império, né? E eu Verdade. imagino que quando isso foi por água abaixo, muitos devem ter entrado em depressão, não devem ter aceitado. Tem inclusive grupos, né? Tiveram grupos depois que queriam a volta de um Japão como era antes, né? Sim, Mais feudal, mais supernacional, ultranacionalista também. E isso é muito interessante na história do Japão, né? sim. E a gente não pode esquecer que o Japão deve muito ao Brasil também, né? Do mesmo jeito que a gente deve ao Japão, né? Foi uma troca mútua. O Sim. Brasil é o segundo país com o maior número de japoneses falando de Japão. O primeiro, na verdade, né? Aqui em Santos tem Então, muita coisa relacionada. A gente tem bem no começo da cidade tem uma obra enorme, que eu acho que é da Tomi Otaki. Não sei ao certo. Talvez alguém saiba aí no chat. uhum. Mas veio muita gente do Japão pra Santos, né, pra Baixada. Então é bem legal essa parte, assim. É da Tem Tomi, muito a interior Jéssica também. confirmou aqui, é da Tomi Otaki mesmo. Ela mora lá, né? Sim. Sim, sim. Eu também, eu sou de São Vicente, que é perto de Santos, assim. Nossa, Tudo, São Vicente, sim. tudo Baixada Santista. A Jéssica falou assim, sou hashtag Team Sailor Moon. Elas estavam falando de Hantaro. Aqui o pessoal tudo começou a falar de Hantaro. A Raika Meu, falou, Hantaro é muito bom. eu pensei em desenhar um mangá com aspectos do folclore, mas faltou o ânimo pra continuar a pensar no roteiro. É algo que acho muito legal. Eu acho que até você falou aqui depois. Esse aqui é um mangá com características de cultura BR. Aí ela mandou um link, A Lenda de Boia. Muito legal, vou dar uma olhada também, vou pesquisar sobre isso. Eu não conhecia. Também vou pesquisar. O Meister falou aqui, não leiam Berserk. Putz, eu gosto de Berserk, principalmente o desenho deles eu acho muito bom. Muito bom. Esse nome é muito bom. Sim. Clássico, né? Esse daí é um dos mais clássicos que tem. Também é antigão, né? É que ele é mensal, porém é muito bem feito, assim. Muito. Aí o Meister É dos falou. anos 90.
pra mais. Sim. Tá? Eu acho que é anos 80 até, mais antigo que o One Piece, que eu me lembro. É, então, mais antigo. O mais. Ah, a qualidade dos animes dessa época era excelente Sim. também. Sim, sim. Você gosta de Jojo? Gosto, meu. Eu acabei gostando disso Putz. aí. Muito bom. É que Jojo virou até algo É meio muito zoado, bom. né? Quem gosta de Jojo, é o Jojo Fag, né? Que eles falam. Tomás, se você gosta de Jojo, assim, você só tem que pular o Jojo do. Qual o nome daquele? É o Underbreaking? Putz, eu não Eu sei, não, eu não lembro assim. se é o Underbreaking. Porque esse é o mais chatinho. Realmente esse daí é bem viajado. A história não tem nada a ver, mas o Vento Áureo é muito bom. O último que lançou. o- o- É, acho que vale a pena. é muito ligado à cultura americana até. Eles têm os muito ligado à música, na verdade. Eles têm um personagem que é relacionado ao David Bowie, né? Tem coisa relacionada ao Fred Mercury, é bem legal essa parte. Na verdade, o Jojo é aquele exemplo que eu dei de um anime que ele segue esse espírito do tempo. Porque é um anime que existe há muito tempo, é um anime muito antigo, e ele traz elementos de, meu, praticamente todas as culturas. Ele traz elementos da cultura italiana, da cultura espanhola, da cultura japonesa, da cultura americana, de tudo. E desde o comecinho, você pega ele, o Jojo é muito antigo também. E ele é publicado até hoje. Sim, O autor, ele tem, meu, hoje a gente tá na sexta temporada, acho, em anime. Tem mais umas três, quatro. O cara não para. E assim, é que ele é cansativo porque a narrativa é sempre a mesma, né? Acaba se repetindo. É sim. como um Power Rangers, assim. Tem um vilão e aí eles têm que ganhar do vilão. E é isso, não muda. Todo episódio é isso. Mas é interessante para você ver os elementos da narrativa. Foi um dos primeiros animes, mangás, na verdade, que introduziram bem essa questão da onomatopeia. É, né? Sabe Tem sempre aquela. aqueles. Onomatopeia é Ouch! aquela. Isso. Aqueles efeitos com aquelas letras grandes em japonês. Foi um dos primeiros animes que introduziu isso aí. Sim. E é super, super conceituado, cara, lá, né? A gente vê até gente fazendo É que TikTok relacionado a Jojo, então, tipo, é algo que ficou muito grande. ficou icônico, né? Acabou Sim. ficando uma marca registrada. Tipo, todo mundo. As poses dos personagens, né? Eles têm É. aquelas poses bizarras. Isso é muito Eu legal. acho, eu acho assim. É um anime legal pra você ver pra passar um tempo, assim. É que é comprido, né? Se você não tiver Sim. paciência pra ver. Mas eu acho que vale a pena. Pelo último Jojo, eu acho que vale a pena. O último Jojo de anime. Se você aguentar ver até lá, veja, porque é muito bom. Aquele lá realmente. Pô, trata sobre máfia e anime. É muito bom aquilo. É um poderoso chefão em anime. O Meister falou assim: Ômega é bosta, Canvas é foda. Cada um. A galera, a maioria das pessoas falou que não gosta do Ômega e o Canvas é muito bom, assim, não tem nem como negar. É Pessoal, que o Canvas é melhor que a própria obra original. sim. E o Canvas não é feito pelo autor original, É, né? não, eu esqueci o nome da menina. Eu não lembro o nome, eu sou péssimo para nome, Eu também. mas não é feito pelo autor original. Óbvio, ele deu aval e deu alguns pitacos lá, mas é totalmente mérito da autora. É muito bom. E o desenho é excelente. Os traços do mangá é outro nível. Nem se compara aos Cavaleiros do Zodíaco, viu? Sim. O- Eu até faço a hashtag para Netflix salvar o Lost Canvas, que foi cancelada, né? Sim, né? E é O um pessoal anime que sempre fica merece falando, né, continuação. que pra lançar uma nova temporada lá. Até um meme virou. Tem que O, ter. É muito bom. sim. O Meister falou. O pessoal tava falando aqui sobre censura, né? Aí eles falaram, por isso prefiro o mangá, não tem censura. Sim, essa é uma vantagem também. A Raika falou da censura do Sim. cigarro, que é ridícula. Também acho, tipo. Eu lembro deles colocando pirulito ao invés de cigarro, tipo. Necessário total. Aham. Aí Uma ela. das maiores reclamações dos fãs hoje é essa questão da censura. Sim. É, mas não tem As jeito, pessoas né? querem ver, né, o original. A Raika tava falando que nos Estados Unidos é a 4Kids que detém os direitos. Aí o público-alvo deles são crianças.
Isso daí é como eu tinha falado até também do público-alvo, né? Se eles querem pegar o público-alvo criança, eles vão tentar fazer o máximo, tipo, o cara vai cortar alguém com a espada e não vai sair nada. A Jéssica falou assim, um mangá que... É complicado. Sim. A Jéssica mandou um mangá que trata dessas questões juntos com questões políticas e tecnológicas, é Pluto, do Naori Urasawa e Osamu Tezuka. Sim. O Urasawa meu, esse daí junto com o Tezuka, é um dos maiores mangakas da história. É o do E Monster, ele né? sempre traz. É o do Monster. Do Monster, do Pluto, do. Ai, qual é o nome do outro? De Que é super criança, famoso né? também, que tem um O cara com. 21st... Putz, eu não lembro. Eu sei que tem alguma coisa relacionada à Bom, criança. tem várias, mas teve até uma exposição na Japan House sobre ele. Incrível também, e as obras dele realmente sempre retratam essa questão da política. Ele tem uma forte crítica a regimes autoritários, né? Que isso é uma coisa legal também, que tem espaço nos animes, né? Não só nos animes, como nos quadrinhos. É um modo de expressão, e é um modo de expressão que é crítico. Então, trata sobre essas questões sociais. E a maioria dos animes voltados para essa a questão até mais futurista, a gente tem Akira, a gente tem Ghost in the Shell, tem o Pluto. Então, esses animes são muito voltados a essas críticas, né? Como a nossa sociedade é influenciada pelo regime que a gente vive. O próprio Avatar, se você for parar para pensar, é isso também, né? É que ele não é um anime, mas ele também tem essa pegada. Aham. E super recomendo esse autor aí. Também, o Urasawa é incrível. É o E 20th os Century traços dele Boys, são animal. que é o que eu lembrava. Esse mesmo, esse mesmo. Esse É, também, ele trata sobre essas questões. é muito Tem massa. o O olho, né? personagem que tem uma máscara lá do olho. Esse Sim. é muito bom também. Também foi lançado, eu Esse acho, pela Panini. Ele e o Monster foram lançados. foram lançados. Teve poucos. O Pluto, eu acho que chegou aqui também. Mas tem os outros deles que não chegaram, não. Tem Sim, poucos ainda. Ele teve tem um muitas que obras que não foram exploradas. teve um que lançaram que era só uma obra também, que era tipo de uma moça no, sentada. Eu não lembro o nome ao certo agora. É, Olhando a janela? putz, eu não lembro de nome agora. Vai ser difícil. Eu sou péssimo com nome assim também. O nome é que é tanta coisa para gravar que você. Tem o nome em português, japonês e inglês. Aí Sim. eu. A Jéssica tava mandando aqui do Corações Sujos, que tem livro. Tem sim. É baseado no livro do Fernando Moraes. Isso mesmo. Ele é um grande autor, né? Tipo, ele tem muita coisa legal, assim. Ele fez um livro sobre publicidade também, que é ótimo. É um baita de um escritor. O Meister tinha falado aqui, eu gosto de Berserk, tô no episódio 106, mas não indico pra todo mundo, violento demais, não é pra todo mundo que tanca, não. Verdade. Tem uma pegada bem mais violenta, é verdade, cara. Sim. É, Depende muito. Eu tenho uma lista na minha cabeça que eu vou lançar ainda de animes para quem não gosta de animes. E tem alguns critérios que tem que ter lá pra pessoa não se espantar no primeiro anime que vem, entendeu? sei. Violência é um desses. Eu acho que você tinha Você joga feito. o. Você tinha feito um que é animes pra quem não conhece, né? Pra falar a verdade, no Psique Anime é verdade. Eu tenho a primeira parte desse animes pra quem não gosta de animes e um pra quem não conhece, se eu não me engano. Eu li um É, desses que eu você colocou cito até alguns o lá, Afro. É o Afro. Afro Samurai. Afro Samurai. Que também Esse é é clássico, né? excelente, excelente, clássico. 6, 5 episódios só, é muito bom, muito bom. Com a voz do Samuel L. Jackson, esse é um que vale a pena. Se você tiver um tempinho, é muito rapidinho pra ver. E violência é um desses critérios, né? Você coloca a pessoa pra ver um anime, ela nunca viu. Aí você coloca um Berserk lá, realmente, um Shingeki no Kyojin. A Sim. mãe do cara morrendo no primeiro episódio. Você fala, puta, é estranho, né? Um desenho, às vezes as pessoas não gostam. Sim. Então tem que Galera, tomar cuidado. galera, eu vou ler os comentários até o último que tá agora, mas vocês podem mandar outros. Eu só vou parar, senão a gente não vai acabar nunca a live. É. A Mas Jé... tem que acabar, meu. Putz, tem uma Temos até horinha. meia-noite.
Ô, tema até meia-noite? Pode ser até meia-noite? Se não tiver problema pra você? Eu vou, pô. Então bora. Eu vou É, embora. deixa eu ver. A Jéssica tinha falado do Jojo, né? O pessoal vê escondido o Jojo. É, Vê Jojo todo escondido. mundo vê escondido. É, a Raika tinha falado que sobre Berserk, né, que sangue não é muito a praia dela, que aí ela não gosta tanto de coisa tão violenta. E foi a Raika que me indicou até o Hunter x Então Hunter. depende. Eu lembro que ela estavam lançando o mangá e ela tinha me mostrado que tinha um volume 1, aí eu falei assim: "Ah, legal, vou começar a ver". Aí eu também me apaixonei por Hunter x Hunter. E Hunter x Hunter é violento também. É, Não é tão violento quanto o Berserk, mas ele é violento. é aquele shonen violento, né? Então, tipo, não é que nem Berserk que é mais pra adulto. É que tem essa questão também, né? Tem animes que são voltados para adultos mesmo, né? Aí realmente tem outro tipo de pegada. Sim. A Jéssica tinha falado, Bem Jojo mais tem muita violento. referência musical. É verdade, Jojo. Putz, se você quiser conhecer coisa de música, tu Tem. vai. É, se quiser depois pesquisar sobre coisa de música, assim, é muito legal ver o quanto de coisa tem, né, que eles pegaram. Inclusive uma das melhores trilhas sonoras dos animes, né? Originais também. As músicas originais do Jojo são excelentes. Você tem Sim, aquela do encerramento da primeira temporada lá, que tem uma pegada meio rock, né? É muito é bacana muito também. massa. Tem muita. Putz, o legal de anime é que a gente conhece muita música também, muita música legal que a gente encontra. Sim. Você vai ver, tipo, aquele, como é mesmo? Cowboy Bebop. É muito legal você ver as Cowboy músicas. Bebop. É muito legal a É que abertura. são. Bem massa mesmo. Tem animes que eles procuram esse maior diálogo com a cultura americana, né? Sim. O JoJo e o Cowboy são uns desses. Eles têm muito essa proximidade com a cultura americana. E Sim. que a gente não pode esquecer também que os animes foram muito influenciados pelas animações americanas, na verdade, né? Verdade, sim. Pelo Disney, inclusive, pelas animações da Disney, que foram as primeiras que começaram ali. Então, como eles têm essa influência, eles também têm esse carinho, né? Por demonstrar essa. É isso que eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, teve muita influência americana lá no Japão. E o Jojo, eu acho que é dos que retratam essa influência americana, eu acho que é um dos maiores. Porque os personagens usam termos em inglês, né, no anime. Sim, sim, é muito legal essa parte. Eles falam inglês no anime, né? Sim. Então ele fala, oh my God, tem esses negócios, né? Sim. É muito Esses legal. elementos. Pô, a Erika falou assim, toda vez eu me pergunto, quem é Jéssica? Ah tá, é a Patrine. É porque eu me acostumei a chamar de Jéssica. A Jéssica falou de Astro Boy. Astro Boy é muito antigo, né? Tipo, é referência total também pra todos os pessoal que gosta de anime, assim. Eu lembro Astro até do Boy é filme. bom. Teve um filme lá que eu gostei pra caramba. O em computação gráfica Sim, eu acho que sim. é mais recente, né? É. Esse filme é excelente. Esse É. filme é excelente. Putz, eu tava até lembrando agora. A gente tinha falado no começo, né, de filmes assim. Que. Tipo Avatar, tipo essas coisas de live action. Tem Speed Racer, que é um filme que eu gosto bastante. E é uma adaptação, né? É muito legal. Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei muito desse filme. Mas você vê, o Speed Racer, por que que esse filme live action é legal? Porque ele traz os elementos do desenho para o filme. Então, Sim. as cenas, assim, os quadros, né? Ele tenta trazer você pro quadrinho. E isso é muito difícil você fazer com anime. Porque com mangá, né? Você levar os elementos do mangá no filme live action é muito difícil, porque o mangá é um diálogo muito específico, né? O próprio desenho, algumas caras e bocas dos personagens, não tem como você fazer isso num live action. Não casa, né? Não fica a mesma coisa.
Agora, esse do Speed Racer, eles conseguiram trazer esses elementos. Por isso ficou legal o filme. O filme Sim, realmente. E é antigo já, nossa, 2007, sei lá, 6. sim, é um filme antigo, bem antigo mesmo. É... mas eu não sei, eu gosto. É como eu tinha falado, né? Tipo, pra quem não conhece, de repente, tanto do original, gosta das coisas assim. É... Ah, o Speed Racer, por exemplo, pra garotada, é novo. Sim. Porque é muito antigo. Meu pai viu o Speed Racer. É, eu acho muito legal que Então, seu pai que te o filme é influenciou a coisa nova. assistir. Acho muito bacana isso. Pô, a Erika mandou assim, eu quero É, ele essa lista era pra dessa ontem. época. Acho que era a lista do animes pra quem não gosta de animes. Mas pra quem negócio de animes. É a editora cobrando. A Raika mandou, não existe limite para animes. Violento tem sem sangue no início. Aí depois vão adicionando. Música asiática é muito interessante. É que ela mandou um monte de pergunta aí, eu tô lendo aqui. É... Shigatsu Kimi no Uso é muito bom pra música erudita e drama. Eu não conheço esse. Ó, por nome japonês também não tô lembrando. Sim. A Jéssica falou, meu pai via Speed Racer também. Que legal. Speed Racer foi um filme assim, um filme anime assim, que a galera assistia também, a galera mais antiga. Eu acho que nem passou Sim. muito aqui, né? Eu não sei se passou. Nossa, Se... desenho é que eu também não peguei muito essa época, não. Eu lembro que passava uma época que eu lembro que eu vi, Aham. mas agora se passava direto, assim, eu não tô lembrado. É, Mas realmente, é que ele pega essa questão que estava mais em alta de corrida, né? sim. Ele vai nessa aba do Corrida Maluca. Tem até um anime que lançou agora, não lembro o nome dele, mas que ele fala sobre essa coisa de corrida também. Uhum. Não sei se é com naves, eu só vi por cima, eu não cheguei a ver o anime em si. Mas ele também trata essa questão. Acho que é uma coisa que falta hoje. Essa coisa mais voltada para a corrida. Acho que é um público que Sim. tem. É um público que tem, coisa de Fórmula 1, eu acho que É, ia ser muito massa. É que o Japão, às vezes, nos negócios de esporte, né? Eles pegam um que tá. Tipo, Copa do Mundo. Aí eles vão lá e fazem, tipo, algo relacionado ao futebol, mas. Aí você vai ver, sim. tipo, Olimpíadas, eles devem com certeza fazer um anime baseado em Olimpíadas. Ou se já não fizeram, né? A Raika falou que é Your É, Lie essa é uma in questão que April. eles retratam muito. É o nome do. Qual? Your Lie in April. Não conheço, não faço ideia. Ah, essa eu também não conheço, não. É, É, tem tanto anime, é impossível se conhecer todos, cara. Tem um monte. sim, tem muito anime. É bem difícil você encontrar algo assim que. Alguém que saiba todos os animes existentes, porque é muita coisa antiga, muita coisa nova, então você não vai achar. Sim. É. O... Tem, tem a- Pode falar. eu ia falar, tem até hoje essa treta, né, com o pessoal mais novo, com o pessoal mais antigo, né? Qual o melhor anime? Sim, sim. É, Cada galera falou da como sua é que geração, Kimetsu né? no Yaiba melhor que. My Hero Academy melhor que Dragon Ball, melhor que One Piece. Sim. Tem até essas tretas hoje. Você gosta de My Hero? Gosto bastante. É. Muito. Assim, Tem aquele eu não acho tão negócio, né? original a ideia, né? É, como você tinha falado até do Naruto, do herói, né? O My Hero é fantástico nessa parte. Sim. É que eu acho que mesmo se tratando de algo clichê, que não deixa de ser essa coisa dos heróis hoje, é super clichê. Mas mesmo assim, o enredo é muito bom. O jeito que eles apresentam os personagens e como as coisas ocorrem é interessante demais. Você tem Sim. personagens muito carismáticos lá, né? E ele traz alguns elementos um pouco diferentes do que você não, de algo que você não está acostumado. Você tem ali o personagem principal, que ele não tem poderes a princípio, né? Então, isso ficou um pouquinho diferente. Mas o resto eu acho um pouquinho batido. Aham. Mas assim, é um super anime shonen, né?
Sim. Não sei se vocês viram, ou se você viu o filme final, o último que teve aí, Rising, agora eu não lembro o nome Putz, eu não completo. assisti, falar a verdade, eu não Rising assisti. Heroes. Veja, é muito bom. Meu, é um dos melhores efeitos visuais de anime que eu já vi. É absurdo, assim. Os caras, eles ultrapassam o nível do possível na animação esse filme. Pode O crer. que é uma coisa que me preocupa nesse anime também. Os personagens estão ficando muito over É e fica meio bem comum isso, discrepante, tá né? ligado? É bem comum isso. É, fica discrepante. Você tem um personagem que tá, tipo, o All Might, assim, que é muito forte, só que tem horas que ele não parece tão forte. Eu acho que começa a ficar muito discrepante, às vezes. Pode Os caras crer. têm que tomar cuidado com essas narrativas. Mas eu acho o anime excelente. É, muita gente me fala pra assistir, eu tenho que realmente assistir ele. O Meister falou assim, o melhor anime é o Fullmetal Alchemist. A gente até tinha falado sobre Fullmetal, né, que você falou que tá no seu top 1. Alchemist ou Brotherhood? É o Alchemist mesmo? É, tem que ver isso, né, porque são diferentes. A Raika também falou assim, Fullmetal é o melhor pra mim também no gênero de shounen. É, o Master falou que era o Ah, é, Brotherhood. Brotherhood, é. Não, Normal, né? esse anime é que ele traz elementos, são aqueles elementos que a gente discute no blog. São elementos da psique coletiva do ser humano. Então, são coisas profundas. Ele está tratando ali de questões como Deus. Sim. Então, é algo muito profundo falar isso, né? Coisas que alguns animes não tratam com tanta maestria como essa autora trouxe, né? Então, você Ela é tem uma ali ótima a autora, questão né? do. Ah, é impressionante. Você tem a questão dos pecados, então a gente está tratando de elementos que estão presentes dentro da gente. Então você tem ali a inveja, a gula, a preguiça. E o que é mais magnífico são as falas, né? Os diálogos. Isso que é mais incrível na obra. Não é só os elementos, é o diálogo que os elementos trazem. Então você tem ali o personagem falando, né, pro pecado da ganância. Não, no final, logo no final da obra, quando o homúnculo está falando com Deus, né, que seria Deus, e fala: Ah, você achou que só porque você tirar os pecados de você, você seria melhor que os humanos? Então é algo profundo, são diálogos profundos que tocam questões filosóficas. E ela traz isso de um jeito ao mesmo tempo leve, né? Uma obra shonen que você consegue acompanhar legal, você entende, só que ao mesmo tempo é muito profundo. Diferente do Evangelho, que é muito profundo e você não entende nada. Aqui realmente aquele ali é só se estiver viajando muito. Não é para todo mundo aquele anime, né? Sim. O Fullmetal não, o Fullmetal ele já está muito mais próximo das pessoas, ele traz uma linguagem mais fácil. É, eu acredito que seja até um anime pra quem não gosta de anime. O Fullmetal é algo que você vai encontrar É algo verdade. muito legal, assim. Toda essa questão de alquimia, né? Que muita gente gosta dessa parte de espiritualidade. É, com certeza, quem não gosta de anime Sim. pode assistir o Brotherhood que vai gostar. E a autora é fantástica. Ela tem um anime dela que é sobre fazenda. É muito bom mesmo. Eu até esqueci o nome agora porque eu sou péssimo com nomes. Mas ela tem um anime sobre fazenda que você, tipo, vê o sentimento dos personagens, sabe? Você fica apaixonado e você quer assistir algo a temática é chata, mas o anime é fantástico. Hum. É. Ela consegue trazer os personagens com uma profundidade absurda, né? Sim. Quem não chorou. Não que chorou, mas quem não ficou triste na cena do cachorro? É Jin no Sage, Raika. O Jin no Sage é o nome do anime da da Fazenda. Fazenda. É, ela falou assim: o simples fato de começar mostrando a troca equivalente à seriedade no mundo espiritual químico já ganha a melhor introdução de um anime. Sim, É, com certeza. Que ele te traz uma. É isso que eu falo, te traz uma questão muito séria, né? Já trata. É isso que a gente falou, o elemento da morte, né? Que a gente estava comentando. sim, Olha como esse elemento da morte é abordado no anime. Então você tem sim. a perda de um personagem ali,
e eles tentam recuperar, mas você vê o problema que aquilo gera, né? Verdade, Porque e toda a história é a partir disso, é entender que as coisas são naturais. A morte é um processo natural. E a gente verdade. não pode tentar, como ser humano, ficar sempre procurando reverter a natureza. A gente não controla a natureza. A natureza controla a gente. É muito diferente. Acho que a coisa do anime é essa, né? É, A é, introdução é. é muito legal a introdução e você vai continuando muito fácil, assim. E ele é curto também, né? Isso ajuda bastante. Acho que ele tem uns 30 episódios por aí. Sim. Não, tem o dobro. O Fullmetal tem 60. Tem Mas mesmo 60. assim, perto de outros animes é É, perto de pequenininho. outros animes é bem Tem pequeno. 61. É, eu não não recordava, É porque pra mim foi pequeno, é tão curto. rápido que eu achava que era bem menor até. Então. É muito rápido. É tão gostoso de ver que passa rápido, né? Os Sim. arcos. É muito. Esse anime, eu acho que pra quem realmente. Você falou tudo. Pra quem nunca viu anime, eu acho que esse é um dos primeiros animes. Assim, se você quiser pegar um pouquinho mais simples pra ver, é um dos melhores nesse quesito. A pessoa tem que entrar também, tipo, Tá no no que ela top 1. gosta, né? Se ela gosta de esporte, se ela ver um anime de esporte, ela vai se encaixar. Se ela tem uma parte mais espiritualidade, é tudo. Sempre a pessoa Sim. vai gostar de algo, assim. Não, é muito difícil você encontrar pelo menos alguma coisa que você não goste. É. Esse é o legal do que os japoneses trazem para esses elementos dos animes e mangás. É para todos. Para Sim. todos. Lá eles têm para todos os públicos. Do jovem ao mais velho, do LGBT ao hétero. Então, tem de tudo. Tem. Eles abordam todas as questões. Então, se você vai se identificar com algum. É muito diferente do desenho americano, que eles te jogam um elemento e você aceita. Você goste ou não. Eles fizeram aquele desenho ali. Se você não gostar, o problema é seu. Ele tem as loucuras deles. É um público mais restrito, né? E muito Sim. voltado para criança. Então, eu acho que é isso. Você pega um anime, pega um tema que você gosta, pesquisa. Existe um anime sobre, com certeza. Sim. Até anime sobre culinária. Sim, é bom. Tem uns animes de culinária que são muito bons. Bom, são excelentes, tem animes excelentes. A Sim. gente tem até o. Não, como é que é o nome do. Ele começa com To, esqueci, o Toriko? Toriko, que é meio. É Toriu? shonen, né? O Toriko Toriko, é. né? É também é da Shonen Jump. Fala sobre comida também, né? Sim. É bem legal. Eu não acompanhei tanto, mas uma galera gosta. É. Jorge, eu vou ter que finalizar a live aqui. A minha irmã tá. A gente divide quarto Vamos junto. sim. A gente divide o quarto e ela tá querendo dormir. Muito obrigado, galera, que Quanto, te... acompanhou. É, você Quanto quer tempo a falar? gente ficou? A gente ficou 1 hora e 41 minutos de live. Quase duas, pô. Sim. Grato, muito grato. É, fala um pouquinho aí pra quem quer entrar no Psique Anime, que a pessoa vai encontrar assim. já- A gente já conversou bastante sobre isso, mas só pra galera. Sim, Quem de sim. repente entrou agora, né? Não, turma, para quem gosta dessas questões mais psicológicas, mais profundas, quer entender um pouquinho mais sobre como o anime pode influenciar na sua vida, para um autoconhecimento, não só para uma questão de entretenimento. Poxa, vi um elemento naquele anime que eu achei que fazia sentido para mim. O que que aquele símbolo quer dizer para mim? Entra lá no nosso site, tem muita coisa sobre essas questões simbólicas. A gente fala sobre Fullmetal, Naruto, Tokyo Ghoul, que a gente não comentou aqui, mas é um anime excelente também. Tem muitas questões simbólicas nele. Então, se você gosta dessas questões, adora viajar, você tem que viajar. Se você adora essas viagens, é o lugar certo. www.psiqueanime.com.br. Nosso blog, a gente posta direto coisa lá. E eu faço um convite aqui também para vocês, para o Jornal 140, o Minuto Otaku, que é um programa novo que eu estou estreando, que fala também sobre animes, mangás, cultura japonesa, só que esse com uma pegada mais informativa. A gente tenta trazer esses elementos dessa cultura. Estamos também propondo uma série de lives aí para a gente estar falando sobre esse universo otaku, cultura japonesa que a gente gosta, ama muito.
Então, quem puder acompanhar Minuto Otaku, jornal140.com e psiqueanime.com.br. Léo, muito obrigado pelo convite. Foi excelente falar aqui. O tempo passou que eu nem vi, meu. Sim, foi rapidinho até. Eu nem imaginei que já tava quase dando meia-noite. Galera, também segue o Insta do Jorge. Massarolo. Jorge Massarolo. Tá aí embaixo no layout. Massarlo. Tá aí embaixo no layout, quem quiser ver. O Aqui, Psique tá aqui. Anime também. Me segue no Insta pra ver também, eu faço live de segunda a sexta. Me dá follow aqui. Muito obrigado, aliás, pelo Repaioletio, pelo follow. E a Raika pelo 100 bits. Foi muito legal a live, foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha feito um roteiro, mas o pessoal foi falando tanto no chat que a gente foi se levando pelo chat, Que né? bom, que Foi muito bom. legal. A vida Acompanha é aí. isso. Anime é muito legal, é algo que eu gosto bastante de conversar com outras pessoas e eu tenho certeza que foi muito legal, assim. Obrigado quem tava aí desde o começo, a Raika, a Jéssica, a Erika, o Meister. Muito obrigado vocês que fizeram a live acontecer. Com o chat fica muito mais legal tudo, né? Com certeza, participação do público. E obrigado, Jorge. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço todo mundo, viu? Muito obrigado. É isso, Muito pessoal. bacana estar aqui. Tchau. Vai estar no Spotify e no YouTube, tá? É só vocês seguirem aí no Insta que vai ver tudo isso. Abraço. Fechou, boa noite.